Olá pessoal, bom, nessa segunda parte aí do nosso vídeo sobre equação do segundo grau, eu vou mostrar a equação completa, o que pode acontecer de acordo com os valores do discriminante, do delta. Então aqui vai mostrar passo a passo o que acontece de acordo com cada valor que pode aparecer. E lembrando, essa fórmula, isso que a gente vai discutir agora, ele pode ser utilizado em qualquer equação do segundo grau, inclusive naquelas primeiras incompletas também dá para resolver. E esse método resolve qualquer equação. Então vamos treinar, vamos tentar fazer, pausa o vídeo, tenta resolver, pega outros exemplos, tenta fazer para a gente ver e conseguir treinar isso daí. Como eu disse, a equação segundo grau costuma aparecer bastante, ela costuma estar sempre em alta aí, então é bom a gente ter uma noção e conseguir resolver bem, detalhadamente, porque daí entender cada uma das respostas, o que pode acontecer. Então é isso, vamos lá para essa segunda parte. Então, lembrando, quando eu tenho uma equação do segundo grau, então vamos marcar aqui, quando aparece a ideia da equação do segundo grau, então uma equação ela vai ser do segundo grau quando ela tem uma variável, uma igualdade e a variável está elevado a 2. Então eu posso falar que eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Então estou insistindo nisso porque esse formato aqui é importante para a gente ver outras coisas, tá? Então isso é uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que a única restrição que a gente tem é que o a precisa ser diferente de zero, porque se o a for zero, a gente não vai ter uma equação de segundo grau, e o a, b e c são coeficientes. Então, quando que uma equação ela é completa? Porque o que interessa para a gente agora é trabalhar a ideia de uma equação completa. Ela vai ser completa quando a gente tiver valores para a, b e c, ou seja, quando a for diferente de zero, quando b for diferente de zero e quando c for diferente de zero. Então, para que uma equação seja completa, ela tem que ter essas três condições. O a gente já sabia que tinha que ser diferente de zero, mas agora a gente vai ter o b e o c. E como a gente resolve uma equação de segundo grau? Primeiro, quando a gente pega uma equação, a gente identifica os coeficientes. Então, pensando na ideia dos coeficientes, quais são os nossos coeficientes mesmo? É o a, o b e o c. Então, a gente identifica os três coeficientes. E se a gente for pensar na fórmula de Bhaskara, que a gente resolve, a fórmula de Bhaskara nada mais é do que, para determinar o valor do x, é só fazer menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Por isso que eu insisto nos valores de a, b e c, porque para determinar a fórmula de Bhaskara eu preciso do b e eu preciso do a. E aqui dentro ficou esse delta, que é a primeira coisa que a gente faz, porque às vezes a gente confunde um pouco. Bhaskara é essa fórmula aqui, então essa é a fórmula de Bhaskara que a gente usa para resolver. Mas para resolver eu preciso do delta. O delta ou o discriminante que a gente costuma falar, então ele pode aparecer como delta por conta da letra grega ou também chamado de discriminante. Ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha só, novamente eu preciso dos coeficientes a, b e c. Então, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E daí, para a gente definir a questão da quantidade de raízes que uma equação tem, é isso que nós vamos fazer. Por que que a gente precisa do delta para definir isso daí? Porque vamos analisar, o delta não está dentro de uma raiz? Se o delta está dentro de uma raiz, o que que pode acontecer? Então, pode acontecer três situações. Primeiro, o delta ser igual a zero. Quando delta é igual a zero, eu vou ter raiz de zero, que é zero, tanto faz fazer mais zero ou menos zero, o que significa que eu vou ter duas raízes, ou seja, duas soluções iguais. Porque o delta é igual a zero, eu vou ter duas soluções iguais. O que acontece quando o delta for maior que zero? Por exemplo, o delta vale 9. Não existe raiz de 9, que é 3? Então, mais ou menos 3. Então, o que acontece? Eu tenho duas respostas. Eu vou fazer uma com mais e uma com menos. Então a gente fala que a gente possui duas raízes diferentes. Tá aí. E a última possibilidade que a gente tem do delta é o delta ser menor que zero. Então não existe outra além dessas três. Ou o delta é zero, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Se ele for negativo, do que a gente aprendeu até hoje, existe raiz de número negativo? Não. Então a gente fala que não possui raiz real. Por que que a gente fala que não possui raiz real? Porque
vai ter raiz complexa depois que a gente aprender um outro conjunto numérico. Mas, por enquanto, a gente trabalha dessa forma. Então, eu tenho uma equação completa, eu vou ter os coeficientes A, B e C. A gente começa calculando o discriminante, o delta. Calculando o delta, a gente faz Bhaskara ou não, de acordo com isso daqui, para a gente definir as nossas raízes. Eu vou dar um exemplo de cada uma delas, com o delta igual a zero, delta maior que zero, só para a gente ver como é que funciona isso daqui, tá? Então vamos fazer um exemplo de cada uma que fica mais fácil da gente visualizar. E vou sempre colocar a fórmula para a gente recapitular a fórmula. A fórmula de Bhaskara vai ser usada em diversas situações. Eu não vou cravar uma porcentagem aí, mas grande parte, muito mais da metade dos exercícios que a gente tem que trabalha a ideia de equação, a gente cai numa equação do segundo grau. Então é muito importante a gente saber resolver bem, ter bastante prática aí, principalmente para poder economizar tempo aí na resolução das equações. Então vamos pensar aqui no nosso primeiro exemplo. Exemplo 1, vou colocar aqui, que é o seguinte, ó, x ao quadrado menos 3x mais 6 igual a zero. Está aqui. Olhando para essa equação, eu vou definir os meus valores. Quem é o A? Lembrando que o A é sempre o número que está junto com o x ao quadrado. Se não aparece ninguém, vai ser 1. Quem é o B? Lembrando que o B é sempre o número que aparece com o x. No nosso caso é menos 3. Quem é o C? O C é o termo independente, então vai ser 6. Tomem cuidado, porque não necessariamente a equação precisa estar na ordem, tá? Então ela pode estar fora de ordem e não muda qual é os nossos coeficientes. O x ao quadrado é o A, o x é o B e o termo independente é o C. Então vamos começar calculando o nosso discriminante, o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quando a gente coloca a fórmula, a gente vai aprendendo ela. Então agora no começo sempre coloca a fórmula, fica mais fácil. Então eu vou ter, ó, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, o delta vai ser menos 3 vezes menos 3, 9. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Ou seja, o nosso delta deu menos 15. Se o delta deu menos 15, o que significa? Que é possível colocar isso lá dentro da raiz? Porque existe raiz de número negativo? Não existe. Então, o que a gente fala? Que isso não possui raiz real. Tá lá. Ou seja, a solução é vazio. Não tem solução que satisfaz. Opa, ficou feio esse vazio aqui. Não tem solução que satisfaz isso daqui. Então a nossa solução é vazio, certo? Não tem nenhum valor que eu coloco no lugar do x que isso daqui vai dar zero. Valor real. Que fique bem claro isso, porque depois nós vamos ver que é possível, mas ele não é real. Então a primeira possibilidade quando o delta dá negativo. Então eu vou até colocar aqui no canto aqui, ó, que aqui a gente trabalhou com o delta menor que zero. Tá lá, por isso que a gente chegou nisso daqui. Vamos pensar num segundo exemplo? Então vamos pensar aqui no exemplo 2. Vou colocar uma equação. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Então coloquei essa equação do segundo grau. Olhando para essa equação, vamos resolver ela. Quem é o A? O A é o termo que está junto com o x ao quadrado, vai ser 1. Lembra que eu comentei que normalmente o A vale 1, mas não necessariamente ele tem que ser 1, tá? Se for outro valor diferente, é só substituir. O B vale 4 e o C também vale 4. Vamos começar calculando o nosso delta, que é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá lá. Vamos substituir. Então, o delta vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1 vezes 4, 16 também. Olha o que aconteceu. O nosso delta deu zero. Vamos ver. Dá para a gente continuar. O que a gente já sabe é que as duas raízes vão ser iguais. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Quem vai ser o x? A fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara vai ser menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Lembrando, pessoal, sempre coloco a fórmula para a gente lembrando ela. Então, o x vai ser menos 4 mais ou menos raiz de zero dividido por 2 vezes o 1, porque é o valor do a. Então, aqui eu vou ter menos 4 mais ou menos raiz de zero, que é zero, dividido por 2. O que a gente faz agora? A gente faz x',
com mais e faz x duas linhas com menos. Então, menos 4 mais 0 dividido por 2, menos 4 mais 0, menos 4 dividido por 2, menos 2. Vamos para x duas linhas. Menos 4 com menos 0, tanto faz, porque o 0 é neutro, né? Mais 0 ou menos 0. Então, a resposta também vai ser menos 2. Percebam ó, que essas duas respostas são iguais. E como eu sabia que elas eram iguais? Porque o delta deu 0, que é aquilo que eu falei. Duas raízes iguais. Tá lá. Então, eu posso falar que a solução disso, na verdade, é só o menos 2. Porque se elas são iguais, lembra de conjunto? Isso daqui é a solução, né? Um conjunto vai ser menos 2. A gente costuma falar que isso daqui tem multiplicidade 2. Essa é a multiplicidade da raiz. Quantas vezes ela aparece? Então, agora aqui trabalhamos quando delta é 0. Segunda possibilidade. Vamos para a terceira e última possibilidade, que é normalmente a que mais aparece quando a gente tem uma equação completa que o delta dá positivo. Então, vamos pensar nesse exemplo 3. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tá lá. Olhando para isso daqui, quem é o A? O A vale 1. Quem é o B? O B vale menos 5. Quem é o C? O C vale 6. Então, tá aqui os valores de A, B e C. Vamos lá, quem vai ser o delta mesmo? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá aqui. Então, esse é o valor do delta. Então, vamos lá, quem é o delta? B ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1 vezes 6, 24. O nosso delta deu 1. Ele não é maior que 0, então a gente já pode afirmar que nós vamos ter duas raízes diferentes. Ou seja, agora a nossa equação vai ter dois valores como solução. Vamos ver quais são esses valores? Então vamos lá. Lembrando que o x, quem é x? É menos b, que é a fórmula de Bhaskara, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Tá lá, essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Quem vai ser então o x? Menos 5, mais ou menos raiz de 1, que é o valor do delta, dividido por 2 vezes 1. Tá aqui. Quanto vai dar isso? Aqui eu vou ter menos com menos, mais. Então, eu vou ter 5, mais ou menos raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, a gente divide. X' vai ser o 5 mais 1, dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Tá aqui. Quem vai ser x duas linhas? Vai ser 5 menos 1, porque a hora a gente faz com o positivo, a hora a gente faz com o negativo. Vai dar 4 dividido por 2, 2. Então, olha lá, duas raízes reais e diferentes. Então, a solução da nossa equação, 2 e 3. Tá lá. Agora, percebo que o nosso conjunto ele possui duas soluções. E se a gente substituir esses números aqui, a gente vai ver que isso é verdade, que o resultado aparece. Certo, pessoal? Então, isso daqui é o conteúdo que a gente tem sobre a equação do segundo grau. Então, tudo que a gente precisa saber para resolver uma equação do segundo grau é isso daqui. Depois nós vamos ver algumas aplicações para trabalhar com ela. Então é isso, valeu, um abraço, tchau, tchau, pessoal, até mais.